Boa noite, pessoal. Mais um Tira Dúvidas do nosso workshop. O pessoal pode ir entrando e vamos conversar, ver o que o pessoal ainda está querendo saber. Eu tenho algumas notícias para dar também para vocês aqui e algumas perguntas que me mandaram por e-mail. Uma boa noite a todos e espero que estejam todos tranquilos, todos bem. Está começando a entrar o inverno devagarinho, esfriando. Boa noite, Trindade. Ana Paula, boa noite. Lilian, Raquel, Ângela, alguns eu lembro o nome que mandaram o e-mail para nós. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, ou está entrando pela primeira vez, eu estou falando do Instituto de Permacultura da Pampa, o IPEP, e da Escola Rama. Eu sou João Roquete, eu sou um dos pioneiros da permacultura no Brasil. Fui também o criador do projeto das sementes agroecológicas Bionatur. Eu trabalho com sementes desde 1983, mais ou menos, e trabalho com agricultura aí mais de 30 anos e com permacultura um pouco mais de 20 anos. Então nós estamos no sul do Brasil, na fronteira com o Uruguai, a 60 quilômetros do Uruguai, onde é o centro aqui de permacultura. Espero um dia poder recebê-los. Então, meu boa noite para vocês e obrigado por estarem aqui. Então, se tiverem alguma pergunta, podem ir colocando, de preferência escrever em caixa alta, que fica mais fácil para eu ler aqui, certo? Abril, a cura já está dizendo que em abril já está frio, geralmente já começa o frio em abril, né? E às vezes em maio a gente chama que tem um veranico de maio, às vezes tem tipo uma semana ou 10 dias de maio que esquenta um pouquinho, né? Mas agora já está uma temperatura de manhã tipo 10 graus, 8 graus, 12 graus por aí a primeira hora da manhã. Que bom que o pessoal está gostando do curso. Boa noite para o Cris Flores. O Alexandre mandou uma mensagem na caixa de mensagens 2 vezes com perguntas. Nós não conseguimos responder todas ainda, estamos respondendo, são centenas delas. Todo dia eu respondo um pouco, fiquem tranquilos, todos vão ser respondidos. Aqui mais uma pergunta sobre o escorpião, como controlar o escorpião. Né? Eu coloquei na outra live que tem que criar uma ecologia no lugar, ou seja, criar galinha, pato, ou peru, ou ganso, ou todos, ou alguns, né? Porque você vai reduzir muito a população de escorpião. Aqui é muito raro aparecer. Em anos que a gente está aqui, a gente conta aí 4 ou 5 que apareceram em todo esse período, né? E evitar muita junção de palhas e coisa no entorno da casa, né? Certo? E ter animais. Eu sei que muitos são veganos, não querem comer carne, enfim, mas você pode só ter os animais. Eu tenho os animais aqui, não mato eles, né? Então você pode ter os animais e isso vai controlar um pouco, criar essa ecologia que a gente fala no lugar, né? Entende? Você vai estabilizando o lugar a partir dessa ecologia. Uma outra pergunta aqui do Al Costa. Alguma dica para cultivo em área com grande declive? Pense nos Andes, como é que esse povo se instalou aqui, os povos andinos, com declives de 35, 40 até 45 graus de desnível. Ficaram aí por 4.000 anos, até que chegaram os espanhóis, talvez hoje ainda tivesse uma grande civilização aí, né? Ou seja, criaram o quê? Patamares. Então, o que a gente faz em terreno com desnível? Primeiro, cria as curvas de nível. No curso a gente trata direito isso, com tempo. Tem uma aula inteira sobre a questão da curva de nível, como fazer as ferramentas para montar a curva de nível, como plantar em terreno com desnível, certo? Porque a ideia é tirar o melhor proveito do espaço com menor impacto. Essa seria a nossa normativa, um dos princípios da permacultura, né? Então, a questão é fazer nível, curva de nível, terraços, canais de infiltração. Aí tem uma série de coisas que a gente mostra, né, que a gente já fez, e a pessoa então sai com isso bem claro, né, como fazer, né? Eu falei do extrato pirilenhoso, sim, para cupim da madeira, né,
quem souber fazer, faz o extrato, se não pode comprar o extrato pronto, certo? Outra técnica que eu falei foi passar maçarico na madeira. Tem um nome em japonês, para isso eu não lembro, né? Mas é uma técnica muito interessante que você pode fazer. Então, fazer esse extrato, ou compra o extrato, ou faz o extrato, ou você com maçarico passa na madeira, certo? E no momento que você passa o maçarico na madeira, né, dá uma leve queimada superficial e isso já inibe depois o cupim. É uma técnica japonesa de tratar madeira, né? Aqui estão perguntando sobre os cursos presenciais, né? Não tem data ainda, porque aqui está essa função bandeira vermelha, bandeira preta, nós estamos segurando um pouco isso e a gente aproveitou também a pandemia para fazer reformas, então eu vou aproveitar o gancho da Ruth Maciel para colocar o seguinte: segunda-feira, agora, dia 26, certo? Nessa segunda-feira, dia 26, abre inscrição para uma turma de um curso online, o curso Viver no Campo, certo? Então, pessoal, se antena, certo? Que dia 26 vai abrir uma turma para o curso Viver no Campo, certo? Amanhã de manhã, às 8 da manhã, nós temos uma live extra, que as nossas são terças e quintas, amanhã tem uma live extra, que eu vou convidar um casal, o Lima e a Claudinha, que foram alunos nossos e pegaram toda essa informação e fizeram um trabalho maravilhoso, que chegaram no ponto final dos processos todos de elaboração dos produtos, que é a parte toda da renda, que é um módulo do curso, perdão, que é finanças, ou seja, o último módulo, o módulo do curso, o 10º módulo é finanças, né, onde a gente trabalha também a parte de renda no campo, né? Então, como gerar renda, certo? E esse casal está com um exemplo bem interessante, então a gente convidou ele para eles contarem a experiência deles, certo? Então, amanhã de manhã, quem quiser assistir, das 7 às 8, nós vamos entrevistar esse casal. Sábado, então, tem mais um Tira Dúvidas, certo? No mesmo horário, às 20 horas. E segunda, vou repetir, dia 26, abre, então, uma turma do Viver no Campo, que tem várias pessoas perguntando, etc. Então, já fique sabendo que segunda abre uma turma. A Tati não pôde estar comigo hoje aqui, porque ela está numa reunião internacional, em função do dia de hoje, inadiável. Então, ela pede desculpa aos amigos e queridos que perguntam por ela, certo? E em seguida eu vou responder algumas perguntas que me mandaram por e-mail, que eu acho que serve para vários aqui, tá bem? Então, seguimos adiante. A pergunta é se na região de Alagoas dá para plantar alho. Sim, pode plantar. Aí procure a variedade local, aí quais as variedades que seriam melhor. Aqui a pessoa perguntando sobre a consultoria, você entra em contato direto comigo, certo? No meu Instagram, ou por e-mail, ou o e-mail do nosso site, que aí eu converso com você, tá bem? Em particular, a Sharon Nook. Pois é, a linda esposa é o que eu disse agora, a linda esposa está numa reunião inadiável internacional, né? E em função do fuso horário caiu exatamente nessa hora, então eu estou encarando sozinho aqui e ela sozinha lá, mas ela está se virando bem, eu sei. A Cat agradecendo, que nós estamos ajudando muito, porque ela comprou uma terra agora e o momento é planejar. Isso, né? E ao longo desses anos, o que a gente tem feito, entre outras coisas, muito trabalho de transição de agricultura orgânica para química, agricultores que trabalham com agricultura química e que querem passar por orgânica, a gente vem acompanhando isso há décadas, porque eu trabalho com agricultura há um bom tempo, e muito surgiu também, que foi a ideia desse curso, porque as pessoas perguntavam muito como é que faz para ir para o campo sem ter experiência ou sem ter terra, etc, etc. Então o curso tem todo um método, né, tem uma sequência lógica nesses 10 módulos que vem trazendo essa ferramenta para que a pessoa se sinta segura para isso, chegando no último módulo, no tema da renda, ou seja, como é que eu faço renda, finanças disso, né? E a parte também financeira, de gestão, né? Que tem uma equipe que trabalha conosco que vai atender essa parte também, fora as ideias do que você pode gerar como renda. Então aí, repito, amanhã nós vamos ter uma live com a Claudinha e o Rogério Lima, é um casal maravilhoso, vão estar conosco contando um pouco da experiência deles e do que eles já estão fazendo a partir dessas informações que a gente trabalhou com eles, tá bem?
Se pode plantar milho em Camaçari, claro, pode plantar milho em toda a América, tranquilo, só não pode plantar milho na neve, né? O resto você pode plantar, tendo água, né? Como combate um inseto chamado paquinha. Paquinha, não sei, se for vaquinha, é um coleóptero verde e amarelo, chama vaquinha. Paquinha, eu não sei o que é. Talvez a paquinha seja das paquitas, aí tem que falar com a Xuxa, já não é comigo. Mas a vaquinha é um coleóptero, talvez a pessoa tenha digitado errado, né? É um coleóptero que dá na abóbora e dá em outros seres, né? A vaquinha tem um atrativo pelo amarelo, tanto que ela dá na flor das cucurbitáceas, ou seja, do pepino, do melão, etc, né? Então você pode botar algumas placas pintadas de amarelo, nessa placa você passa um azeite, uma coisa assim, ela gruda ali, né? E você reduz bastante a população dela, né? Entre outras técnicas que dá para fazer, se for vaquinha, porque por isso que é importante os nomes científicos, porque pelo nome de paquinha eu não sei o que é, mas talvez seja. Cupim na horta, como acabar com cupim na horta? É meio raro o cupim em horta, né? Não sei que cupim seria, cupim de solo, cupim de madeira, aí teria que especificar um pouquinho mais qual cupim é, né? Se pode fazer galinheiro na cidade? Acho que não, certo? Dependendo do ambiente, não. Se for periferia urbana, talvez, mas no centro da cidade, acho que não vão permitir, não, né? Já foi permitido há um tempo atrás, depois não. E aqui a Neuza pergunta como controla lesmas e caramujo. Uma vez perguntaram para o Bill Mollison, que foi o criador da permacultura, né? Ou seja, nós trabalhamos com a lógica da permacultura, e perguntaram para o Bill Mollison essa pergunta, ou seja, como é que eu controlo a lesma? Aí ele brincou com a pessoa respondendo que o problema é que a pessoa não é que ela tinha lesma, é que ela não tinha patos. Então você pode, quem tem condições, eu não sei se a pessoa está na cidade, a Neuza ou não, né? Quem tem condições, que está num sítio, pode na horta introduzir por 1 hora, 2 horas, um pato ou uma marreco, ou até mesmo uma galinha. De pato e marreco seria melhor, porque não cisca, né? A galinha vai ciscar nos canteiros, certo? Então tu colocaria um pato ou uma marreco por umas 2 horas, e em seguida ele acha as lesmas tudo, come tudo, e depois você tira ele. Não vai deixar ele direto lá. Então, quando a gente fala de fazer esses consórcios com animais, isso são períodos que você cuida, certo? Não pode deixar e soltar para sempre, é complicado, né? É como ovelha em pomar, você pode fazer os animais entrar no pomar por algumas horas, depois você tira. Se você deixar sempre lá, ele vai roer os troncos das árvores, ele vai começar a fazer coisa, se coçar, já vai começar a criar outras coisas. Então você tem que ter sempre um período, né? Como se tu tivesse entrado na horta ou no pomar para fazer uma poda. Tu não poda todos os dias, não poda todas as horas, né? Você vai lá, faz uma poda e para, faz uma poda num período e para, né? Ou, por exemplo, uma vez eu dei uma consultoria numa fazenda no Uruguai, eles tinham 40 cavalos e um pomar grande de 2.000 árvores de laranjeiras. E eu recomendei que eles botassem, para em vez de estar roçando, botassem os cavalos no meio das laranjeiras. Aí um dia eles entraram em contato que os cavalos estavam comendo as laranjas. Eu digo, não, quando tem as laranjas, você tira os cavalos, obviamente, porque o cavalo vai comer laranja, come bergamota, come tudo isso, né? Então, qual o momento que eu vou botar os animais? Quando não tem os frutos, né? Então, a gente também tem que botar um pouco a cabeça a funcionar. Então, lesma é sombra, certo? E umidade, certo? Então, assim, se você não tem como botar um pato, uma marreco, uma coisa, né? Você aumenta a luminosidade. Talvez você tenha botado muita cobertura, palha e coisa. Por exemplo, para nós aqui, que estamos no sul do Brasil, né? Por isso que a gente insiste em falar dos biomas. No curso a gente fala bastante sobre isso. Se eu tenho muita umidade no lugar, certo? Eu tenho tendência a aparecer lesmas, certo? Às vezes tem bastante matéria orgânica, o solo está maravilhoso, está tudo maravilhoso, né? Não tem relação nenhuma com solo pobre isso, né? Nem a lesma, nem o caramujo. Então, começa a ter muita umidade, e se tem muita sombra, o que acontece? Facilita a vida da lesma e do caramujo. Então você reduz a palha, né? Tu reduz a palha de cima do canteiro, certo? Ou faz mais entrada de luz, dependendo de onde está aparecendo a lesma, pode podar as folhas debaixo do que for, não sei o que a pessoa, aonde está aparecendo as lesmas, né? Porque geralmente já tem um nicho que ela aparece mais, numa parede sul, né, onde tem um pouco mais de sombra, ou onde tem plantas com mais folhas, então tente observar o máximo de coisa possível. E aí quando você começa a entrar mais luz, a lesma reduz, certo? E se puder colocar algum animal para reduzir, tá? Se não, tu pega cinza de fogão, ou consegue cinza com uma padaria, se for cidade, ou uma pizzaria, e coloca cinza no canteiro.
ela tem dificuldade em andar na cinza, a cinza também tem seus minerais, seca o corpo dela e tu vai ver que reduz a lesma, né? Mas não é um problema sério, né? Porque é fácil de controlar, né? Como tratar a água da fossa, eu tinha até anotado aqui, porque tem várias perguntas sobre isso. O que a gente faz? No curso, a gente tem vários projetos, né, que se desenvolvem, vários sistemas que a gente desenvolve e ensina para tratar esgoto. Então, qual é a questão? Você tem que ver na casa, se a casa tem uma saída com águas cinzas e com água de esgoto, ou seja, água cinza é água da pia, do chuveiro, da máquina de lavar, isso se chama de águas cinzas. E água de esgoto é a água da privada. Então você tem que saber se na sua casa a água cinza e a água de esgoto saem juntas, né? Não é difícil saber isso, né? Tem casas que o projeto é montado que sai tudo junto e tem casa que sai separado. Tem a graxeira, aquela, né, da saída da cozinha, que às vezes até entope, onde junta cabelo e resíduo, né? E tem casa que não, que é tudo junto, dali para frente sai tudo junto. E tem casa que é separado. Se sai junto, é um tipo de sistema de tratamento de esgoto. Se sai separado, é outro tipo. Então a gente trabalha com, por exemplo, círculo de banana para tratamento de águas cinzas, né? Vala de evapotranspiração, biodigestor, fossa biodigestora, que são coisas diferentes, né? O pessoal confunde. Então, fossa biodigestora é outra técnica, biodigestor, outra técnica, vala de evapotranspiração, outra técnica. Então, tem várias técnicas que a gente apresenta durante o curso para que a pessoa decida qual é a melhor. Porque eu tenho, dependendo da situação que eu estou, até se o solo é de areia, né, se eu estou numa beira de praia ou se eu estou numa montanha, eu vou poder fazer uma opção A ou B, né? E tem alguns sistemas desses que você pode comprar pronto, né? Vai na loja e compra pronto. Quando a gente começou essas coisas, há 20 anos atrás não tinha nada disso, tinha que fazer tudo. Hoje tem coisas prontas no mercado para comprar, né? Aqui a pessoa pergunta o tamanho ideal para autossuficiência alimentar, incluindo grãos, né? Bom, tem projetos aí que você pode fazer em 5.000 metros, projetos que você pode fazer em 1.000 metros, né? Projetos que pode fazer em 10.000 metros, depende do número de pessoas, do número da família. Para terem uma ideia, mais ou menos, né? Se você consome aí 300 ou 400 gramas de pão, né, por dia, você vai precisar de mais ou menos uns 100 e poucos metros quadrados para tirar trigo por ano, certo? Então, como é que a gente faz no curso? Temos uma tabela, onde tu vai lá nessa tabela e insere o que tu come, certo? Ou seja, faz um cálculo mínimo do que você consome por mês ou por ano, e aí tu começa a montar um modelo para saber quanto é que tu vai precisar de área para cada coisa, certo? Então, o que acontece? Por exemplo, eu falei agora do trigo, porque todo mundo come pão, né? Então eu falei do trigo, né, como uma coisa básica. Bom, então, só que é o seguinte, eu colhi o trigo e na mesma área eu posso plantar outra coisa. Então eu tenho uma área que vai atender 2 culturas ou 3 culturas, certo? Então nesses mesmos 100 metros quadrados que eu falei, eu posso ter mais de uma planta nele, né? Então eu não vou só somar 100 metros quadrados do trigo, mais 100 metros quadrados de arroz, mais 3 metros quadrados ou 10 metros quadrados de cebola, enfim, eu não vou somar todos esses metros quadrados. Por quê? Porque eu tenho consórcios também. Eu vou plantar cebola, como eu tenho um vídeo nosso que está rolando aí, e no mesmo canteiro da cebola eu posso ter alface, rúcula, morango, etc. Eu posso ter outras coisas juntos. Então, eu só somo a área que eu preciso para cada planta, mas pensando que eu posso criar um consórcio entre elas, então provavelmente eu vou ter a metade ou menos da metade da necessidade de área. Acho que me fiz entender, né? Então, se tu for somar essas coisas todas e começar a estudar isso um pouco, você vê que em pouco espaço você pode produzir muito, né? Imagina que um pé de milho, por exemplo, dá entre 2 e 3 espigas. Num hectare, que são 10.000 metros quadrados, você vai ter mais ou menos umas 50.000 plantas, certo? 50.000 plantas, ou seja, se der 2 espigas por pé, você tem 100.000 espigas de milho.
Então, por aí você pode tirar uma ideia do quanto é que tu pode produzir de comida. Hoje mesmo a Tati foi num pé de abóbora que deu do lado da estufa, onde a gente tem tomate e outras coisas. Ela nasceu por conta, né? Não foi onde foi plantada, no outro lado, que a gente tem uma área maior. E ela tirou, acho que 14 ou 16 abóboras desse pé, né? Ou seja, de um pé só. Ou seja, nós vamos custar para comer 14 abóboras, né? Então eu vou guardar, né? E a gente guarda a abóbora, guarda a batata. No ano passado a gente conseguiu guardar batata doce por 9 meses, né? E a gente plantou uma área pequena, vamos dizer assim, para essa quantidade. Claro, aqui tem os cursos presenciais, o consumo, etc. Mas não é tão complicado a gente produzir o alimento todo, né? Aqui a Ângela perguntando sobre um lago de água de chuva, se é viável. Todos os lagos recebem água de chuva. Os açudes construídos recebem água de chuva. E a gente faz o quê? Faz curva de nível, desviando a água do terreno para dentro desses lagos, certo? Né? E uma outra coisa é coletar água da chuva do telhado, né? Então, imagina que num ambiente você está aí com uma chuva de 1.000 milímetros ou 1.300 milímetros por ano, por exemplo, numa região X que você esteja no Brasil aí, né? E você tem um telhado de 100 metros quadrados. Então, no ano, tu teria como juntar 130 mil litros de água por ano. O que a gente faz com os telhados? Nada. Então, a água vai embora, né? Então, existe uma série de coisas que a gente precisa implementar, que é o que a gente trabalha no curso, para que as pessoas tenham essa ideia, né? E esse planejamento. Permacultura é planejamento, né? Então, alguns perguntaram qual seria um conceito, né, do que é permacultura. Então, a palavra permacultura vem inicialmente de agricultura permanente. O Bill Mollison começou a estudar isso lá atrás, né, na década de 70, perdão, né? E aí de agricultura permanente, ele começou a ver que era mais que agricultura, que os agricultores, ou seja, que os antepassados nossos, todo o processo agrícola tinha o solstício de inverno, solstícios de verão, que existia as festividades das colheitas, as festividades dos plantios, então que a permacultura era mais do que a questão de uma agricultura sustentável, era muito mais que isso, era uma cultura sustentável, ou seja, era todo um conhecimento, toda uma criatividade, toda uma religiosidade, uma espiritualidade, um contato com a terra, ou seja, tudo isso. Então a palavra permacultura vem da junção de cultura agrícola, né? Criada por Bill Mollison e um aluno dele, o David Hungry, na década de 70, certo? Então, a gente trabalha com permacultura. Então, quando a gente trabalha com permacultura, você trabalha com uma visão transversal, né, e interdisciplinar a todos os elementos, porque eu trabalho com bioconstrução, a gente trabalha com manejo de água, né, com energia renovável, produção de alimento, envolve várias coisas, né? Aqui uma outra pergunta que cai muito também, né? O pessoal vem muito aqui. Como acabar com a braquiária? Agora a Dayana está perguntando. Você tem que usar a braquiária, né, a favor de vocês. Não tem que acabar com a braquiária. A braquiária é uma planta, é um pânico, ou seja, uma gramínea africana de altíssima resistência, certo? Então, o que você pode fazer? Usa ela como fonte de biomassa, roça ela, né? Pega essa biomassa que você roçou e usa nos canteiros, usa no pomar. Então deixe um espaço de braquiária no seu terreno para você roçar e usar a palha dela. Aí ela cresce de novo, tu vai lá e roça de novo, pega a palha dela e bota nos canteiros e faz terra com a palha da braquiária. Se tu tira a braquiária, você perdeu a braquiária. Hoje ainda respondi para um colega, um aluno aí, né, que entrou em contato, que queria montar um pomar em cima da braquiária. Não tira a braquiária, por quê? Porque você vai ficar com o solo exposto. Então você roça a braquiária, pega essa palha, faz camalhões, ou seja, faz canteiros de palha, vamos dizer assim, e nesse lugar você planta suas mudas. E aí a braquiária cresce de novo, você roça ela de novo, e assim tu vai levando e vai fazendo um volume grande de biomassa a partir da braquiária. Então não usa a braquiária com uma lógica contra ela, né?
Aqui perguntando qual e-mail que entrar em contato. Você entra em contato no nosso site. No nosso site tem contato, né? Permacultura, e ali no contato você manda um e-mail. Instituto Permacultura da Pampa, você procura aí, ou pelo Instagram, @rama.permacultura, você consegue entrar em contato conosco, tá bem? Aí estão perguntando se a grama é ruim para as árvores frutíferas. Não é ruim, não é ruim. Ou seja, a grama não compete com a árvore, certo? Né? E grama não gosta de sombra. Então, no momento que tiver a sombra das árvores, a grama reduz, a grama morre. A grama faz parte de um processo, ou seja, no início, quando o solo está degradado, a melhor coisa para plantar é a grama. Por quê? Porque a grama é uma planta de pleno sol. Ela tem uma ponta de lança, ela está pronta para ir em direção ao sol. Ela é uma pioneira. Então, todo o sistema que se fala em agrofloresta, ele é sucessional. Todos os sistemas agroflorestais são sucessionais. A primeira coisa que aparece no ambiente são as gramíneas, porque elas são pouco complexas, né? Não tem flores, etc. Né? Então, ou seja, a primeira coisa é a grama. A partir da grama, tu vai montando os outros estratos. Então, use a grama como um elemento para você montar uma base para introduzir os outros sistemas, as outras plantas, certo? Aqui uma pessoa perguntando os burunduns de cupins, ou seja, como é que elimina os cupins. O cupim é um indicativo biológico de que o solo não tem ar, ou seja, está faltando ar no solo. Quando o solo chega no limite de exaustão, de compactação, que não entra água e não entra ar, aparecem os cupins. Né? Tenho dito isso porque a natureza não existe atalhos, a natureza faz processos. Nós temos que entender que a natureza trabalha por processos e existe um plano, uma inteligência que rege todos os sistemas da natureza. Nada é por acaso. Tá nas escrituras que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que Deus não saiba. Então não acontece nada por acaso, embora a gente ache que as coisas acontecem por acaso. Bem, na natureza não acontece nada por acaso. Então não aparece um pulgão por acaso, não aparece um cupim por acaso, tudo tem um porquê. Você pode até arrumar um extrato para controlar, para matar, mas o importante de tudo, e a gente enfoca isso no curso e explica, é entender por que surgiu aquilo. E no caso do cupim, ele é um indicativo de que falta ar no solo, certo? O caraguatá perguntando como é que combate o caraguatá. Quem gosta de caraguatá é o burro, o jegue come caraguatá. Caraguatá é sinal de solo ácido, né? Se tu pegar o caraguatá e cortar 3 vezes na época da inflorescência dele, quando ele está em flor, aquelas bolinhas que junto, que depois vira espinho, se você cortar 3 vezes naquele período, ele para de brotar. E o caraguatá some quando você põe calcário no solo, certo? Por quê? Porque ele é um indicativo de solo ácido. Então, quando o solo alcaliniza um pouco, fica aí em torno de 5,8, 6, 6,2, o caraguatá para de aparecer porque não tem mais a função dele, certo? A outra perguntando de novo aqui, como acabar com a grama para começar a plantar? É fácil isso, né? É fácil, abafa a grama, né? Tem que ver o que você quer plantar. Para montar pomar não precisa acabar com a grama. Para montar uma horta você pode abafar a grama e sair plantando em cima, né? Aqui a Maria Bia perguntando, João, é possível distinguir um ovo de galinha que se alimenta só de orgânico e de uma que se alimenta de transgênico? De orgânico e de transgênico eu não sei, mas de orgânico e de outras coisas, o que acontece? Pela gema do ovo, pela coloração, às vezes você pode saber, certo? Mas é difícil saber essas coisas, né? Aqui uma pergunta sobre cultivo
no Planalto Rio Grandense para plantar noz pecan. Sim, né? Noz pecan é interessante e enquanto estiver crescendo as árvores, no meio dela você pode plantar outras coisas, né? Trabalhar com milho, com feijão, com não sei quanta coisa, porque é uma planta que vai levar cerca de 7 anos para dar, né? Aqui a pergunta da Aldira: como sabe a posição do Sol? Ué, você tem que pegar e ver onde é que ele nasce, certo? De manhã, primeira hora da manhã, onde é que o Sol nasceu, certo? E aí é o leste. Aí ele vai fazer um circuito, certo? Até morrer no oeste, né? Então, esse movimento que ele faz girando pelo norte, né? Quem está aqui no hemisfério sul, ele faz um movimento pelo norte, certo? Então, a orientação solar, tu vai pegar os pontos cardeais, leste, oeste, e vai marcar no teu terreno, né? Você está na tua casa, no sítio X lá, e aí tu marca onde nasce o Sol, sei lá, nasce naquela árvore, tu vai marcar um ponto, e tu vai saber que ele nasce naquele lugar. A gente faz essas coisas tanto para construir, como para marcar janelas, como para marcar a plantação das árvores, o direcionamento das árvores para que não projete sombra nas outras coisas, ou para que projete sombra. Então, a orientação solar é básico. No curso a gente aborda várias vezes isso, tanto na área da bioconstrução, quanto nas áreas de plantio, né? Aqui uma pergunta sobre o café. O que sugere para plantar junto? O café de sombra sempre produz melhor. Nas entrelinhas você pode trabalhar com adubação verde e entre os pés de café pode trabalhar, por exemplo, com leucena ou até com acácia, certo? A cada 3 ou 4 plantas tu põe uma árvore dessa que você cria um pouco de sombra no meio do café, né? Aqui o Kleber perguntando o que faço com o mato que cresce rápido ao redor dos coqueiros e outras frutíferas. Você roça nos intervalos, pega essa palhada que você roçou e coloca na volta dos pés, aí você abafa o mato. Porque o mato demora mais quando você abafa ele do que quando você roça ele. Então eu vou repetir. Você roça, pega esse palha e abafa o pasto que está alto, o mato esse que está alto, certo? Porque por abafamento, na memória da planta, é como se ela tivesse atingido o ápice dela de crescimento. É diferente do que você roçar. Se eu roço o mato que está ao redor da árvore, ele tem uma explosão para crescer, certo? Que está bem no entorno da árvore. Então eu roço nas linhas, entre as árvores, e esse pasto que eu rocei, esse mato que eu rocei, eu boto abafando esse mato que está ao redor da árvore. Espero que eu tenha me feito entender. Por quê? Porque aí vai demorar para crescer esse mato ao redor da árvore, certo? E você vai ter uma boa camada de palha que vai manter a umidade, matéria orgânica, etc, etc. Aqui a pergunta é, quando é para entrar nessa turma, quanto é o curso? Isso vocês vão saber agora segunda-feira, que vai abrir a turma, já vai estar explicado, né? E sábado vai ter uma live à noite, né? É igual a essa, onde a gente vai dar detalhes de como é que vai ser isso na segunda-feira. Segunda-feira, então, dia 26, abre uma turma. Aqui uma pergunta, como tem excesso de minhoca no campo de futebol, tá todo fofo, falta dreno, drenar um pouco, né? E reduzir a quantidade de matéria orgânica, certo? E aqui uma pergunta da Spinelli, que a gente também trabalha bastante na história do curso. Ela diz que ainda não conseguiu comprar um terreno rural. Quais as melhores formas de investir, alugando ou arrendando? No momento que tu faz um arrendamento no campo, por lei brasileira, e tem essas normativas todas que não tem para uma compra de uma casa ou aluguel de uma casa, para campo tem, você arrenda, por exemplo, e arrenda com um contrato de compra e venda, por exemplo, né? Então tu arrendou e faz um ano que tu está juntando um dinheiro, ou tentando vender a tua casa, ou tentando vender o apartamento, ou algum dinheiro que tu vai receber. E aí, de repente, depois de um ano, ou meio ano, ou 2 anos, tu consegue efetuar o teu negócio e juntar um dinheiro para comprar um campo. Os meses que você pagou de arrendamento, você pode descontar, certo? Então é como se você estivesse já comprando o sítio, né? No momento que tu arrenda o sítio, né?
Isso, claro, tem que ver proprietário para proprietário, mas por lei existe essa lei, né, que você poderia fazer um contrato de arrendamento, já com um contrato de compra, e essas parcelas que você está pagando, elas acabam sendo abatidas depois na hora da compra, né? Aqui uma pessoa perguntando qual a melhor área para fazer um galinheiro. O que a gente se preocupa quando for montar um galinheiro é algumas coisas como não colocar em lugar úmido, as galinhas adoecem fácil por umidade. 2, você faz no lado oeste da sua casa, porque o vento predominante é leste, para não trazer o cheiro das galinhas para dentro da sua casa, né? Que entre luz, certo? Que tenha luz, né, no lugar onde elas vão dormir, e que seja um ambiente bem fechado, com tela bem fininha, no lugar onde for mais aberto, frestas e coisa, porque tu tem todos os predadores procuram a galinha, porque a galinha é um animal muito débil e ela não enxerga à noite, certo? Então é muito fácil matar uma galinha à noite, né? Quem rouba a galinha sabe disso. Então você tem que vedar muito bem vedado o lugar. E a dica que a gente dá, né, pelas experiências que a gente já passou, melhor coisa para cuidar da galinha é você ter um cachorro, certo? Porque aí os outros animais não chegam perto. Então o nosso cachorro circula os lugares, anda nos lugares onde estão as galinhas, para que não tenha, porque aqui tem animais como gato do mato, jaguatirica, raposa, sorro, tem N bichos aqui que vêm aqui e atacam as galinhas, né? Então fica aí a dica, certo? Tentando ler mais uma pergunta, tem que passar rápido aqui. Olha, outro aqui, ó. Quero acabar com o capim bombaça. Quero fazer um pomar. Não acabe com o capim. Roce o capim, plante no meio do capim. Use o capim como fonte de biomassa. O pessoal insiste em querer acabar com os capim para plantar árvore. Não acabe com o capim. Abre as covas para plantar as árvores, roça e usa isso, né? Aqui, pulgões na laranjeira. Laranjeira a laranjeira não gosta de pleno sol, é bom que tenha um pouco de sombra, não é na sombra, um pouco de sombra, né? Porque ela é uma planta pioneira. Outra, geralmente os solos estão faltando cálcio e magnésio, você tem que fazer uma calagem. Então, revolva a terra ao redor da laranjeira, coloca aí mais ou menos umas 300 gramas de calcário por metro quadrado, certo? Revolva essa terra toda, afrouxe bem o solo, bote um pouco de matéria orgânica e se tiver um biofertilizante, você pulveriza nela, certo? Né? E aí tu vai ver que a planta vai mudar e isso tudo acaba corrigindo, né? E os pulgões vão embora, né? Aqui a pessoa perguntando, a Maria Pola, como afofar uma terra de um terreno que está parada há muito tempo e ressequida? Dependendo do tamanho, se for uma área grande, você pode contratar um trator com subsolador e subsolar. Se não, você vai ter que pegar uma pá reta, certo? Porque as pás geralmente é porque o pessoal compra para tirar areia, tirar terra, ou tirar, né, esterco, uma pá reta, né? Aqui a gente chama de pá de corte, não sei pro resto do Brasil como é que chama, e afofar esse solo, ou seja, enterrar, tem que enterrar pelo menos 1,5 palmo, né, para afrouxar o solo. Geralmente, se tu chega nos quintais das pessoas, bate com uma pau com ferro, aquilo chega a doer no ombro da gente, de tão compactado que tá, e aí a pessoa não sabe por que as plantas estão doentes ou por que as plantas não se desenvolvem. Não se desenvolve porque o solo está completamente compactado. Em solo compactado não tem como andar. Por quê? Porque não tem ar, porque a raiz não aprofunda, não tem como aprofundar porque o solo é compactado, a água também não entra, né? E o mais comum que tem é o solo das pessoas nos quintais estarem assim, totalmente compactado, né? Aqui o Luciano perguntando que vai plantar um pomar de enxerto e se ele pode plantar aipim no meio do pomar. Com certeza, e afrouxa a terra, não tem problema, né? No meio do pomar é interessante cultivar, desde que você vá cuidar do solo, botar matéria orgânica e coisa, porque igual aí tu vai estar irrigando alguma coisa, tudo isso contribui com o pomar, obviamente. No momento que tu está botando esterco para uma horta no meio de um pomar, etc., é como se tu estivesse fazendo uma agrofloresta, né? Como faço para matar pulgão das plantas frutíferas em vaso? O bom é não ter as plantas em vaso.
né? A gente já deu uma aula sobre isso, a Tati já fez live sobre isso. Quando for fazer pequenas hortas em casa, no quintal, não faça em vaso, você perde espaço, certo? Porque cada vaso, quando tu junta um vaso redondo num outro vaso, tu tem espaços vazios, certo? As plantas não se comunicam, as plantas precisam se comunicar, tanto pelas raízes como pela parte aérea, trocar nutrientes, as plantas trocam nutrientes. Quando tu vai aguar, é mais fácil aguar uma caixa do que aguar vasos, porque tu molha o chão todo, tentando botar um pouquinho em cada vaso. A planta fica restrita, a raiz dela enovela no vaso, então, no vaso, você tem vários problemas com vaso, o melhor é não trabalhar com vaso, né? Aqui a Maria Bia perguntando, abafo com lona no mato ou com grama? Sim, você pode fazer um plantio com lona, por exemplo. Estende uma lona no terreno, deixa alguns dias, prende com um pedaço de pau, com lenha, com qualquer coisa, com tijolo, uma lona. Aí ela abafa a grama e aí depois você vai e planta, pega aquela lona, vai para frente, abafa e assim vai se plantando com a lona. Né? Para quem tem um sítio pequeno, não tem trator ou coisa assim, tu pode trabalhar dessa forma, vai só abafando. Né? A gente usa muito aqui cartão, esse papelão que botam fora, junta os papelões, bota na volta das árvores. O rapaz que perguntou das palmeiras dele aí para abafar, abafa com papelão na volta das árvores, né? Bota um pouco de pedra em cima para o papelão não voar, né? E ele já é uma matéria orgânica que vai decompor ali e vai abafar o solo. E você pode fazer numa extensão maior com lona. Pode ter uma lona que tu vai andando com essa lona, deixa 3 semanas aí, abafa o pasto, tu muda a lona de lugar, onde tu tirou, tu planta e assim tu vai indo, né? E aí tu gasta muito menos energia do que tu tá roçando fazendo tudo isso, né? Aqui a pergunta do Travasso. Se ela pode plantar abacate, limão, pocã e laranja próximos. Os próximos tem que saber quanto de próximos, né? Seria ser mais ou menos 3x3, 3x4 entre essas plantas, certo? Aqui perguntando se o abacateiro quanto tempo leva para dar fruto. Bom, o início do abacateiro é importante, que é o buraco que você vai colocar ele, o berço dele. Abrir uma cova aí de 50 por 50 por 60 ou por 70 ou por 80, quanto mais fundo melhor. Botar bastante matéria orgânica. Bem no fundo você pode botar alguns troncos, certo? Adubar bem adubado, né? E aí plantar e cuidar, né? Na primeira fase dele. Talvez você consiga fazer ele produzir com 4 para 5 anos, senão ele se vai a 7 anos para produzir, né? Aqui uma pergunta, qual o bambu ideal para construção? Bom, tem várias variedades de bambu, né, que trabalham para construção, né? O importante no caso é o tratamento do bambu. O guadua, por exemplo, o bambu guadua é um bambu excelente para construção. O segredo é você tratar. Primeiro cortar em nó minguante, né, e depois saber tratar o bambu. Tem várias formas de tratar também, né? Aqui uma pergunta interessante da Coisas do Sítio. Como reduzir a guanchuma? Então é assim, ó, olha só. Se você tem guanchuma que está nascendo em algum lugar do seu sítio, a guanchuma é um indicativo biológico de que o solo está extremamente compactado. Tanto que se tu tentares arrancar a guanchuma, tu vai fazer uma força gigante, porque ela tem uma raiz totalmente pivotante, profunda. A sementinha dela é uma semente preta, parecida com a da alface, parecida com a da cebola, né? Então, esse lugar que está nascendo guanchuma é porque está extremamente compactado. Você para parar com a guanchuma aí, você tem que afrouxar o terreno, bem afrouxado. Aí ela vai parar de nascer, ou ela vai ficar bem pequena, não vai dar grande, certo? Aqui uma pergunta do Cláudio. Boa noite, queria fazer... O que fazer com as frutíferas estão muito bonitas, mas não dão frutos? Bom, teria que saber qual frutífero, certo? Às vezes falta poda, às vezes
não estão prontas ainda, né? Outro dia me mandaram uma pergunta sobre maçã, a pessoa tem uma maçã e com uma maçã vai dar flor, nunca vai dar fruto, porque a maçã precisa ter mínimo duas para se conversarem, vamos dizer assim, né? Para trocarem pólen. Então eu preciso de duas macieiras, no mínimo, né? Para que ela produza, certo? E então tem que ver que fruta é, né? Aqui a Cleonice perguntando, esterco de galinha para colocar nas plantas do pomar, como colocar, né? Bom, o esterco, se você for trabalhar com ele, vai colocar mais ou menos uma pá, certo? Daria tipo um litro ou dois por metro quadrado, certo? Né? De preferência não tocar se for frutíferas, não teria tanto problema, tu bota na projeção da copa. Se for outra hortaliça, de preferência não tocar nas plantas, né? E você pode também botar na água, fazer um biofertilizante com isso e aí usar no solo numa diluição de 20%. Aí a outra pergunta aqui da Maria Pérez, deixa eu ver. Não, do Trindade. Canteiro encaixa em terreno úmido, funciona? Funciona exatamente, interessante pelo seguinte: quando tu tem um ambiente úmido, o ideal é que você faça canteiro mais alto. E nos desertos, né? A Tati já deve ter postado no Instagram para vocês verem, a gente teve no Saara. O que você faz? Você planta para baixo do terreno. Os canteiros são para baixo do terreno. Por quê? Porque o terreno é seco. Então, em terreno seco eu planto no nível ou abaixo do terreno, em terreno úmido eu planto para cima. Então, a caixa para terreno úmido é muito bom, porque você vai ter uma parte mais alta da umidade que vai drenar mais fácil. Tanto que aqui, essa horta que a gente tem, a horta de zona 1, que a gente fala na beira da casa, né? Ou seja, ela encaixa no verão, o que acontece? Eu gasto mais água do que o normal, se ela não tivesse a caixa, certo? No inverno ajuda, porque o inverno aqui chove muito, e ela fica então bem drenada, né? Mas no verão eu já tenho um gasto de água maior, certo? Então já deu para começar a raciocinar. Se o lugar é úmido, quanto mais alto eu fizer, melhor, certo? Aqui uma pergunta, o que eu faço para acabar com os bichos da goiaba? Você pega uma garrafa, né, tipo uma PET dessas, bota embaixo uns 3 dedos de água com açúcar ou um suco da própria goiaba, podia pegar a própria goiaba, triturar, faz uma calda bem doce, bota para dentro da PET e faz uns furos logo acima do líquido, você faz alguns furos ao redor que caiba a mosca, que a mosca entre ali. Pode ser aquecer um ferrinho no fogão, faz uns furinhos, pendura essa garrafa, mais de uma nas árvores. O que acontece? A mosca sente o cheiro, porque ela vai pelo açúcar, né? Na fruta ela está indo pelo açúcar, tanto que ela não vai quando a fruta está verde, ela vai quando a fruta está madura. Então ela vai entrar na garrafa, certo? Para beber o açúcar. Quando ela vai voar, ela voa reto para cima, né? E aí ela não acha mais o furo, ela se perde, ela não acha mais o furo, ela morre lá dentro tentando sair, certo? Então fica aí a dica, né? Aqui a pergunta do Bernardo. Quanto tempo posso guardar um caroço de abacate para depois plantar? Tenta guardar pelo menor tempo possível. Eu te devolvo a pergunta, porque quanto mais tempo ele ficar guardado, mais energia ele está perdendo. Se for guardar, aí é melhor guardar na geladeira, porque aí você reduz a energia dele, porque fica frio, né? Que nem a gente se encolhe que está com frio, então ele gasta menos energia, né? E para depois plantar. Mas o ideal é que você plante o mais breve possível, certo? Aqui a pergunta do circo de bananeira. Qual a posição da entrada da água no circo de bananeira? Você vai fazer o buraco, né, para o circo de banana, a terra vai botar do lado, vai ficar um canteiro redondo ao redor, esse cano vai passar por baixo dessa terra que tu tirou para fora e o cano larga a água na beira do buraco, certo? Né? Essa seria a posição. Aqui a Natália Cervejeira, deve ser sobrenome, ou gosta muito de cerveja.
Natália, fungos nas folhas, o que fazer? Tem que ver qual folhas, certo? Se é frutífera, se é hortaliças, o que é. E às vezes, o que acontece? A planta está em fim de ciclo, certo? Né? Essas abóboras que a Tati foi colher hoje, a planta, a boboreira, já está no fim do ciclo dela, já deu 14, 15 abóboras. A partir daí, ela começa a adoecer aos pouquinhos, porque já está velha mesmo, entende? Aí ela entra em estado de morte. Ou o pé de tomate, ou qualquer outra planta que já está no fim do ciclo. Então tem que ver quais folhas de que planta, certo? Aqui é o Léo Carajé perguntando quais hortaliças posso plantar juntas e quais se dão melhor no frio. Então veja assim, ó. A gente no curso mostra o que é uma tabela das plantas companheiras. Quais são as plantas companheiras e quais são as plantas antagônicas. Quais são as plantas que gostam de estar junto e não só gostam, trocam nutrientes, certo? E quais são as plantas que reduzem o crescimento quando estão perto de outros. Uma planta bem clássica é o funcho, né? Poucas plantas se dão com o funcho, né? Então, isso a gente tem, aqui seria uma aula eu falar tudo isso, porque são uma lista, então a gente tem até uma tabela que a gente apresenta no curso para as pessoas acompanharem, o ideal é que você guarde essas tabelas para sempre ter isso montado, né, para saber decorar até, né, as plantas que são companheiras, né. Então, geralmente a gente evita, por exemplo, plantas da mesma família, certo? Colocar como tomate com berinjela, tomate com pimentão, pimentão com berinjela, né? Batata inglesa com tomate, essas plantas a gente evita porque são da mesma família. Quando são da mesma família, a tendência, tu vê que até nas pessoas as famílias brigam muito mais que os amigos. Então a tendência, né, das plantas é ter os mesmos tipos de problema, o mesmo tipo de doença, o mesmo tipo de inseto, então tu evita trabalhar com as plantas em família, né? Mas é um assunto gigante, bem longo, né? Aqui a Peixoto perguntando qual a dosagem para fazer o biofertilizante. Aí uma receita inteira, né? Vai tipo 30% de esterco, né? Cento e poucos litros de água, vai açúcar, vai não sei quanta coisa, né? É uma aula inteira isso, né? No curso eu mostro várias formas de poder fazer o biofertilizante, como é que usa, né? Com animais, o João Paulo perguntando, com animais ficam presos só no sítio, eles precisam comer todos os dias? Geralmente todos os animais comem todos os dias, né? Então tem que ver que animais são esses, né? Se são cachorros, são cavalos, são vaca, mas os animais comem todo dia. O cachorro ainda pode comer um dia sim, um dia não, ou falhar até 2 dias, porque é mais natural do cachorro quando come um monte, certo? Claro, diferente do animal que já está acostumado na cidade, comendo sua ração, é outra lógica, mas os animais no campo, geralmente, quando encontram uma carne, uma coisa, come um monte, depois come menos, né? Aqui o Paulo Milagre perguntando como combater o ídio. Dependendo da planta e do estado que está, por exemplo, você pode trabalhar com cal da bordaleza. Você procura cal da bordaleza nas lojas, vem pronta para quem vai trabalhar com área pequena. Você compra um sachê pronto, né? E aí você aplica. Aí tá as dosagens, tudo direitinho. Geralmente essas caldas, biofertilizantes, tudo isso a gente recomenda não aplicar com sol quente. Até irrigação a gente não faz com sol quente, ou a gente faz primeira hora da manhã ou faz à noite. Eu geralmente irrigo à noite, né? À tardinha, né? A Roseli está dizendo ótima dica para acabar com o bicho da goiaba. Tem uma outra técnica também, né? Que serve para o ácaro do morango, para pulgão, para outras coisas, que teve várias perguntas aqui. Que é assim, você pega 1 litro de leite, ou 100 ml, vai depender da quantidade que você vai trabalhar, e dilui em 10 litros d'água, 1 para 10, certo? 1 para 10, e pulveriza. O que acontece? Né? Você muda o odor da árvore, muda o odor da planta. Imagina, você pega um canteiro de morango e pulveriza com leite, uma que você não prejudica a planta, nem o ser humano que vai comer, né?
ajuda a microvida do solo com o leite que você pulverizou, e você mudou o cheiro, mudou o odor. Então para o pulgão já não serve, para o ácaro já não serve, os animais vão embora e você não matou ninguém. Porque geralmente as perguntas é assim: como é que eu acabo, como é que eu extermino, como é que... Não tem como acabar, não tem como exterminar, né? Ninguém é Rambo, ou seja, não tem esse pensamento. Por quê? Porque as formigas têm 350 milhões de anos, a barata idem, a maioria dos insetos tem alta resistência, os animais sobreviveram à bomba atômica, sobreviveram tudo, ou seja, de tudo um pouco. Eu até acho que o planeta não é plano, o planeta é chato, né? Porque é chato, o ser humano é chato, né? Então a gente tem uma ideia equivocada, não podemos pensar em extermínio, né? O que a gente tem que criar? Um sistema de ecologia, um sistema equilibrado no ambiente. Então você não consegue acabar com formiga, nem com pulgão, nem com nada. Esqueça acabar. Você vai fazer o quê? Reduzir ou conviver pacificamente, ou seja, nunca vai parar de ter. O que vai acontecer é que você vai reduzir a população e você tem que fazer uma forma de trabalho que não vire praga, porque praga não é, a formiga não é praga, o inseto não é praga. Ele se torna praga quando ele tem dano comercial, ou seja, quando você tem um prejuízo econômico, aí um determinado ser vira praga, para a gente entender o termo praga, de onde surge, certo? Né? Então o que a gente tem que fazer é conviver. E essa convivência, então, parte de vários princípios. Né? Por isso que a gente fala que, inicia no curso colocando que a importância do curso de agricultura orgânica é você entender princípios. Eu preciso compreender princípios. Porque no momento que eu entendo princípios, eu consigo criar soluções. Né? Se eu não tenho o A, eu tenho o plano B. Se eu não tenho o B, eu tenho o C. Mas eu preciso entender, né, os princípios, né? Os bichos da goiaba, pediu para repetir. Você pega uma garrafa PET, certo? Uma garrafa PET do tamanho que você tiver. Né? Eu estou falando uma garrafa de plástico porque é mais fácil, pode ser qualquer garrafa plástica. Prepara a fruta da goiaba, tritura com água e um pouco de açúcar, porque a mosca da goiaba vai atrás do suco, vai atrás do doce da fruta. Então, tanto que a mosca não pica a fruta verde, certo? Ela pica a fruta madura. Então você vai pegar algumas frutas, tritura, bota água e açúcar e bota dentro da garrafa aí uns 3, 4 dedos de altura desse líquido que você preparou, mais de uma garrafa. Aí você faz alguns furos ao redor, uns furinhos redondinhos, né? Pode aquecer a ponta de uma faca, fazer uns furinhos, né? O que acontece? A mosca sente o odor do açúcar, ela entra na garrafa para beber o líquido. E aí quando ela vai voar, a tendência dos insetos é voar reto para cima. Ela tenta sair e não consegue, ela não acha o furo novamente, certo? Né? E aí ela morre lá dentro porque ela fica se debatendo, a garrafa está toda úmida por dentro, ela encosta na asa, depois que ela molhou a asa, ela não sai mais de lá. E aí você vai vendo que vai criando uma população de insetos ali dentro, mortos ali. Aí você pode, em determinado momento, esvazia e faz tudo de novo, certo? Mas coloca mais de uma garrafa, a gente chama isso de iscas, certo? Aqui o Valcir Ferreira. Pois é, seu Valcir. O Valcir está perguntando qual é a técnica para guardar batata doce por 9 meses. Ele deve ter ouvido que eu falei da outra live. O que a gente faz? Você colhe a batata doce, tá? Não lava a batata. Batata não lava. Você pega ela vem com terra, com tudo. Você esparrama ela num lugar que não vai bater as galinhas, nem bicho vai urinar em cima, enfim, né? Mas deixa ela orear ali por uma semana, pelo menos, pegar sol. Enxugar um pouco ela, murchar ela, certo? Aí tu vai pegar essa batata, vai pegar a caixa, vai no mercado, compra a caixa, a gente compra a caixa para fruta e para legumes, custa tipo R$2 a caixa de madeira, tem qualquer uma, né? E aí tu faz uma camada de serragem, se não tem serragem, tu pode fazer de papel amassado, o importante é que crie ar e que seja seco. Aí você bota uma camada de serragem, uma camada de batata, uma camada de serragem, uma camada de batata. E no fim, uma camada de serragem. Aí pega outra caixa, faz as camadas. Eu fiz isso no ano retrasado, e aí eu fiz uma parede do galpão toda de caixa. Ficou a parede inteira de caixa, né, com batata. Eu fui baixando as batatas aos poucos. Conseguimos fazer com que durasse 9 meses. Então eu preciso que fique no escuro, que fique seco,
né? E que não tenha nada de umidade, né? E que não esteja machucada. Então toda a batata que está meio machucada, vocês cuidem. E uma dica aí para quem colhe frutos em geral, né? É comum às vezes as pessoas até no supermercado, né? Pegar as coisas no mercado, na gôndola, e jogar para dentro do carrinho. Eu vejo isso e fico triste de ver o pessoal crava a unha nas frutas para ver se tá boa, umas coisas assim, né? Aí se não tá boa, ela larga, imagina, com toda a cravada com a unha dela, uma coisa maluca, né? Então, por exemplo, às vezes o pessoal está colhendo a abóbora, joga as abóboras, né? Então, quando for colher, mesmo que seja pouca, com um podão, vai ali, corta o talo, deixa um pedacinho do talo, porque quando eu quebro o talo da abóbora, por exemplo, eu faz um pequeno sangramento ali, ou seja, ela fica machucada ali, escorre um líquido, né? Então, se eu corto o talo que já está seco, certo? Eu não agrido a planta. Então, eu agarro a abóbora com calma, boto na carroça, no carro de mão, seja no que for, mas sem bater, sem deixar bater, porque toda vez que eu bato a fruta, seja o que for, abacaxi, a batata doce do amigo ali, enfim, tudo eu machuco. E eu vejo que o pessoal é meio bruto, às vezes, para lidar com as coisas, né? E eu sou meio ogro, né? Imagina eu falando que o pessoal é meio bruto. Mas com o alimento a gente tem que ter cuidado, né? Então, quanto menos eu bato com as coisas, com as frutas, mais tempo elas duram. Então, tudo que tiver machucado, no amigo aí que perguntou, você já não bota na caixa, já deixa de fora, né? No caso da batata doce. E tem outras coisas, por exemplo, cebola dura um monte de tempo também, né? Não bate, faz réstia, e aí revisa, tipo uma vez por mês, ou a cada 15 dias, revisa o lugar que você guardou para ver se não tem uma planta apodrecendo e vai tirando. Então tudo tem um jeitinho, né? Só que aí tu vê que tu tem um período, tu alonga um período muito grande de armazenagem, né? Quando tu vê, tu tá gastando quase nada de energia ou nada de energia com alimento guardado por muito tempo. A mandioca também aguenta bastante tempo, né? Aqui uma pergunta do Diogo: quais árvores plantar boas para plantar na volta de um açude? Procura árvores que gostem de água, certo? E algumas árvores que dê fruto, que pode cair dentro do açude, né? A gente chama isso de um sistema de aquacultura. Aqui não tem tempo para falar uma aula sobre isso, né? A aquacultura é um sistema muito interessante. O cara que trouxe a permacultura para a América Latina, né, na década de 80, o Ali Sharif, montou um sistema gigante aqui no Equador, nos Índios equatorianos, a Amazônia equatoriana, de aquacultura, mais de 10 hectares feito assim, né? Então, você procura árvores que se projetem para cima do lago, obviamente que gostem de umidade, não vai plantar plantas que são dadas a isso, né? E que deem frutas, seria importante também, né? Porque aí as frutas, parte delas cai dentro d'água e os peixes comem, né? Aqui o Fabiano está dizendo que dá para dizer que política é praga. Não é fácil. A das serpentes eu já repeti várias vezes aqui, né, que a questão das serpentes é que falta animais ao redor. Por exemplo, você tem que ter gato, certo? Aqui teve um ara, temos vários aras aqui de grandes nomes da aras de PSI, para o sangue inglês, grandes aras do Brasil e de gente de fora, como o Omar Sharif, etc, etc, grandes grupos, né? Bom, e teve um determinado aras aqui que não queria colocar gato porque os gatos iam espantar os cavalos, né? E tem cavalos que valem milhões, etc, etc, etc. Resultado dessa ideia brilhante foi que houve uma proliferação de rato, porque você dá cenoura para os cavalos, aveia, alfafa, milho, ou seja, tudo que atrai rato, né? Aí tiveram que introduzir o gato de novo. Então nós temos 3 gatos aqui, né? E um gato que aparece flutuante, né? Então 3 que a gente cuida, cria, né? E eu reduzo os ratos, às vezes aparece, né? Mas geralmente não tem, né? Então a forma de controlar é com animais. Serpentes, o gato também mata, volta e meia os gatos matam alguma serpente. Ganso atacam serpentes, peru atacam serpentes. Por quê? Porque essa serpente come ovos deles, dos filhotes deles. Então serpente para eles é inimigo.
por exemplo, barata, aranha, escorpião. Tu acha que um escorpião, ou uma aranha, ou uma barata vai atravessar num lugar que tem galinha, vai andar 20, 30 metros num lugar que tem galinha? A galinha enxerga longe um bicho desse, né? Eles não sobrevivem, a gente vê aqui, né? Deve, às vezes, mexe numa lenha, a aranha resolve atravessar pelo quintal, é só ficar olhando, espera para te ver, daqui um pouquinho já vem o galo, já vem a galinha já chama outra, quando vê já tem uma assembleia, e aquela assembleia de galinha, não sobra nada daquela aranha, né? Cobra também, eles pegam, outro dia vi uma galinha pegar uma cobra, e foi pá, ou seja, em 15 minutos aquela cobra não sobrou nada dela, comeram toda ela, né? Então tem que ter... tem que ter animais, né? Entende? E é incrível, tem um lugar, acho que foi na Bahia, onde um grupo as galinhas estão se organizando, pessoal, as galinhas estão vendo TV, eu acho que estão na internet, sei lá o que elas estão fazendo, né? Então as galinhas atacaram uma raposa, ou seja, um grupo de galinha atacou uma raposa que estava no galinheiro para comer as galinhas, elas conseguiram atacar junto uma raposa e mataram uma raposa. Vão dizer que é mentira o que eu estou falando, mas está aí na internet, vocês podem ver. E ontem eu publiquei, eu acho que um vídeo, se não me engano foi no Facebook, eu mandei para um amigo, eu não lembro, né? Vocês procuram na internet uma galinha atacando um falcão. O falcão deu uma rasante, outro dia andou um gavião aqui e me pegou 2 patos. O falcão deu uma rasante para pegar os pintos, a galinha deu um pulo no falcão, brigou com o falcão e matou o falcão. Entende? Então tem que ter aves, né? Mesmo que a pessoa seja vegana, não quer matar os animais, mas é importante ter algumas aves, porque aí você tem um controle biológico do lugar. Por quê? Porque a gente está sendo exótico num ambiente desses. A maioria das coisas que a gente planta e come são exóticas, desde a bananeira, que não é do Brasil, o milho também não, ou seja, tudo isso é exótico, alface, cenoura, beterraba, etc, tudo é exótico aqui, né? Então, eu tenho um monte de coisas exóticas, certo? As aves que nós tínhamos nativas também já não tem, os animais nativos, gato do mato, não sei quanta coisa, reduziu um monte, então, o que controla o quê? Né? Então, nós temos que criar uma ecologia no lugar, que é o que eu tenho dito, né? Eu crio uma ecologia, eu coloco alguns animais para que eu consiga criar minimamente um equilíbrio. Aqui dificilmente a gente se depara com escorpião, com aranha, com essas coisas. Por quê? Porque tem um monte de bicho na volta, tem peru, tem não sei o que estão fazendo o serviço deles, né? É mais ou menos por aí. Pessoal, já estamos com 1h10, né? Eu vou ver se ainda pego um pouco da reunião que a Tati está trabalhando. E então, vamos se ligar, vou dar os recados de novo aqui, né? Então, vamos lá. Amanhã de manhã, certo? Às 7 horas, nós vamos fazer uma live com um casal de ex-alunos muito interessante, o Lima e a Claudinha, que vão contar da experiência deles, dos produtos que eles estão vendendo na capital em Porto Alegre, né, a partir do trabalho que eles fizeram com o curso, né, que eles gostaram e estão transformando produtos, etc, etc. A gente quer que eles contem a história para vocês e vão mostrar o que eles estão fazendo, essa transformação toda, etc. Certo? Bom, à noite, às 20 horas, tem outra live, certo? Tá? Onde nós já vamos dar mais explicação sobre o curso que vai abrir dia 26 da segunda-feira, tá bem? Então, amanhã tem o Tira Dúvidas, na noite, né? Perdão, não, sábado tem o Tira Dúvidas, e amanhã de manhã, às 7 horas, nós temos a live com a Claudinha e com o Lima, tá bem, pessoal? E dia 26, então, vai abrir uma turma para o curso, tá bem? Um grande abraço a todos, uma boa noite e até amanhã então, tá bem? Um abraço.